vai conduzir essa formação hoje é o Rodrigo Oliveira. Já deve estar online aí, né, Rodrigão? Cadê ele? Tô aqui na área. Se derrubar, é pênalti. Quem aí, então, que está assistindo as aulas desde o primeiro dia, pessoal? Levanta a mãozinha aí, fala um oi aqui no chat. Aqui. Boa. Galera em piso. Isso aí, galera. Bem, deixa eu ver quem está aqui. Travou. Ok, então vamos lá. Sandra, Raquel, Fabiana, Augusto. Galera empenhada. E, pessoal, não percam a de sábado, tá? Porque é esse no sábado que eu vou passar para vocês aqui. Vai estar toda a equipe de novo. A gente vai fazer uma revisão, mostrar o módulo por dentro. Cada um dos módulos que a gente apresentou aqui, o SD, ou, quer dizer, o MM, o FI e o ABAP, a gente vai apresentar novamente. E no final a gente vai explicar para vocês qual que é o passo a passo para trabalhar aqui com SAP, tá bem? Eu vou começar aqui da forma que a gente sempre começa aqui, que é respondendo algumas dúvidas aqui de vocês. Vamos fazer aqui 11 minutinhos nesse processo de responder as dúvidas. E depois eu passo aqui a palavra para o instrutor Rodrigo, tá bem? Ó, a Priscila já está deixando um WhatsApp aqui de contato, para quem quiser o contato, né? E tirar algumas dúvidas já logo depois da live. Vocês podem chamar ela. Acabou de deixar aqui o contato. 912-774-489. Pessoal, então vamos lá. Quem quiser fazer perguntas, a hora é agora. Depois eu passo aqui a palavra para o Rodrigo e a gente se vê novamente no sábado. No sábado eu volto aqui, tá? Cezinha Assunção, primeira aula, ok? Seja bem-vinda. Perguntas, pessoal? Se não tiverem perguntas, eu vou passar a palavra para o Rodrigo. A ABAP é a programação específica para SAP ou qualquer área da informática. O ABAP, ele é a linguagem de programação do SAP. Ela é única e exclusiva da SAP, tá bom? Ela foi feita... O SAP ele é desenvolvido na linguagem de programação ABAP. Então, hoje, o que vocês vão aprender aqui, né, o que é o ABAP, mas, em resumo, é a linguagem de programação do SAP, tá? E o que vocês aprendem? Vocês aprendem a programar em ABAP. Mais perguntas? Essa foi uma pergunta do Augusto. Vamos lá, próxima pergunta. Mais ninguém tem dúvida, gente? Já tirar todas as dúvidas? Tá, então acho que a gente vai adiantar hoje. Quem mexe com análise de dados ideal é a PAPIM. Pode ser que seja, tá, o José Neto? Pode ser que seja a ABAP a melhor opção para si, mas a gente tem que entender um pouco aqui o que você faz mesmo. Se é só análise de dados, eu acho que eu apontaria sim com a ABAP como a melhor opção, tá? O ABAP pode ser para quem é leigo total, sim. Eu, por exemplo, sou um desse caso, tá, Sérgio? Eu era leigo total. Tinha noção de absolutamente nada dentro do SAP. Mas eu aconselho você trocar uma ideia com a Priscila. Ela deixou o número fixado aqui nesse chat e ela te ajuda aqui a encontrar o melhor módulo aqui que vá de encontro com a tua experiência profissional, tá bem? Fala com ela um pouquinho que ela vai conseguir te ajudar e orientar qual que é o melhor módulo para você. Show? Mais alguém, pessoal? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, vamos antecipar hoje. E, mais uma vez, eu queria reforçar o convite para vocês participarem da formação no sábado. Essa é a mais importante de todas, tá? Que é onde é que a gente vai mostrar para vocês como ingressar na carreira SAP. Então, Rodrigo, pode tocar a reunião. Muito boa noite. Espero que você esteja super bem, como sempre. Boa noite. E eu vou deixar aí você aí com os meninos, tá bom? Boa noite, pessoal. Valeu, Nos vemos no sábado, às 10 da manhã, horário do Brasil, e 14 horas, horário de Portugal. Até sábado. Pessoal, então, me ouvem bem aí? Faz um joinha aí.
Ok, obrigado. Bom, antes de eu começar, antes de eu me apresentar, eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera aqui para eu tirar um print e colocar aí nas redes sociais. A Regina já está aberta, ok? Só para a gente tirar um print aí e eu ver a cara do André, do Leandro. Vamos lá. Quantas pessoas nós temos aqui? 34. Vai caber na minha tela, hein? 80 centímetros de tela cabe. Vai lá. O Leandro está aí. Não tenho câmera? Tudo bem, Marcelo? A Priscila. Vamos lá, faltam 22, hein? Daí todo mundo sorri, né? Tal, a gente tira aquele print lá. Faltam 21, vamos lá, vamos lá. Né? Porque já é 9 horas da noite. Tudo bem que alguém não passou perfume aí, mas não tem problema não. Ok? O Crazy Donuts. Muito bem, Crazy, bem-vinda. Fernanda não consegue. Fernanda Krieger. É isso? Eu já vi esse nome em algum lugar, mas tudo bem. O Carlos. Até eu abri, ó. Até a Priscila abriu, pessoal. Vamos lá. Só para a gente registrar aí, ó, as faces. Muito bem. Bom, vou esperar mais um pouquinho, ó. Nós estamos em 32, pelo menos metade, né? Não, quase metade, uns 70%, né? Vamos lá, tá bastante gente abrindo aí, ó. Muito bem, desses que estão aí, pode fazer um sinalzinho assim com a mão. Quem já está assistindo essa SAP Experience desde segunda? Faz aí o sinal aí, muito bem. Muito bem. Deixa eu pegar aqui, vou só ver. Só se entrar mais uns 3 ou 4, eu paro. Vamos lá. Vamos. O Cezinha acendeu a luz aí. Muito bem. Opa, tem mais gente. Ó, quando chegar no 15 ali, ó, eu paro de insistir, hein? Vai lá. Então, só mais 2. Aí a gente já tira um print aí. Para ser um print populado, né? Vamos lá, mais dois, quem pode aí? Tá bom, vai. Opa, abriu mais um, Sergei. Vamos lá, preparados? Então, todo mundo dá um sorrisão agora, aquele sorrisão. Isso. Capturei as vossas mensagens. Obrigado, pessoal. Muito bem, então vamos lá. Meu nome é Rodrigo, como já disseram aí, eu sou instrutor de ABAP, aqui na Zap Academy, ok? Eu sou responsável para tornar vocês ABAPers, ok? Tornar quem entrou aí, escolheu o curso de ABAP, se tornar um ABAPer, ok? Então, eu trabalho já com SAP desde 1999, pode ser que muita gente nem nasceu ainda aí, né? Mas, enfim, trabalhei 10 anos como usuário, utilizador de SAP, depois sempre envolvidos em projetos, e depois migrei de utilizador, key user, migrei para consultor, são aí 16 anos trabalhando como consultor, 7 anos com experiência, entrei com o SAP no módulo de FI, consultor de FI CO, e há 7 anos eu desenvolvi esse conhecimento de SAP ABAP, tá? Era uma necessidade que tinha na empresa, que não tinha ABAP, não tinha ABAP, precisava, eu comecei a mexer nos códigos, assentado ao lado de um ABAP para entender, fazer, e foi aí que eu entrei no mundo ABAP. Não posso dizer que aprendi isso sozinho, porque tive muita ajuda, ok? Então, são aí 7 anos de experiência com a BAP fazendo programação. Foi uma realização pessoal, que eu sempre quis, quando eu comecei a trabalhar com SAP, eu falei, putz, eu quero ser consultor, eu preciso ser consultor, gostei disso. Aí eu entrei nesse mundo, meu primeiro emprego foi na IBM, lá em São Paulo, em Hortolândia, no Brasil, e lá eu era o ovelha negra da turma, porque todo mundo falando de linguagem, todo mundo falando de programação, de código, e eu vim da área financeira, contábil, comércio exterior, e era consultor. Isso me despertou um desejo de fazer uma programação. Tentei fazer site, não consegui, mas o ABAP, que eu já estava ali, né?
estagiou lá, muito bem. E então eu consegui realizar esse desejo pessoal, né, realização pessoal de aprender código, foi o ABAP que abriu essas portas para mim. Então, assim, antes que alguém pergunta, é isso aí mesmo, IBM Hortolândia, no MM3, eu acho. Antes que alguém pergunte, eu entrei no mundo SAP como consultor com 32 anos e virei ABAP depois dos 40, tá? Então, tá aí a dica, se alguém precisar saber. O que eu costumo dizer, né, eu acho que eu sempre pendo para o lado FI, para o lado ABAP, mas a ideia hoje é assim, se você ainda não está indeciso, né, eu dou uma seguinte dica. Você conhece SAP? Ok, ótimo. Você não conhece? Não tem problema. Mas, se você conhece débito e crédito, tá? Vai para o FI, que isso vai ser um acelerador. Ah, eu não conheço débito e crédito. Não tem problema, tá? É questão de aprendizagem e é questão de aceleradores, ok? Ah, eu sei como funciona uma logística, eu sei o que é uma empresa, conheço materiais, eu conheço a distribuição, eu conheço esse processo de entrega, conheço esse processo de compra, MM, tá? Ah, eu sou bom com exatas, eu gosto de exatas. ABAP, ok? Porque a ABAP vai exigir, você vai ter que desenvolver em você, como o próprio Fábio já disse, ele não sabendo nada de lógica, você vai ter que desenvolver essa lógica, tá? Não esperem que isso aconteça do nada, você vai ter que praticar, tá bem? E antes que eu esqueça, quem ficar até o final, eu vou pedir para alguém me avisar quando faltar 10 para as 10, que eu vou mostrar para vocês como a inteligência artificial ajuda um ABAPer, tá? Ajuda o ABAP. Como a gente fala, o ABAPer, né? Tem gente que brinca que ABAP não tem nome no projeto, né? Quando alguém quer alguma coisa, liga lá, chama o André lá de FI, chama o Leandro lá de MM, e quando alguém precisa de um ABAP, fala, chama o ABAP. Nós não temos nome, ok? Mas, enfim. E assim, então não me esqueçam, tá? Quando faltar 10 para as 10, vocês me dão um alerta aqui, ó, a inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como é um acelerador gigantesco, sensacional, tá? Enfim. Então, assim, o que que o ABAP faz? Existe uma... Deixa eu compartilhar minha tela, que daí eu consigo mostrar algumas coisinhas para vocês. Já estão vendo aí, né? Muito bem. Quando vocês entram no curso de ABAP, tá? Vocês têm, nos primeiros dias, vocês vão ter essa sensação aqui, tá? Vão ver os códigos, vão ver coisa, vão ter essa sensação, tá? Eu digo isso porque eu já fiz algumas turmas aqui na Academy, eu sei como é que funciona, tá? Mas vocês vão sair assim, ok? Vocês vão sair consciente do que vocês estão fazendo, tá? Vocês vão sair prontos para fazer um básico de um programa. Se alguém fizer uma entrevista com vocês e perguntar, você sabe o que é um append? Sim. Você sabe o que é um insert? Sim. Se tivesse alguém aqui da turma que eu dei aula, eu faço essa pergunta, acho que a partir do terceiro dia até o último dia, tá? Para perguntar qual que é a diferença. Você está usando um fundo que está a confundir a imagem. Eu já vejo aqui, tá? Muito bem. Não sei se eu ficar mais perto aqui, ajuda. Isso. Quem tem SQL, quando eu falar de select, vai saber rapidinho absorver. Ok? Muito bem. Então, assim, vocês vão sair com isso, né? Como eu disse. E vocês, provavelmente, quem assistiu às palestras aí desde o primeiro dia, sabe que foi mostrado algo parecido com isso aqui, né? Que são os módulos do SAP. MM, foi falado de FI, né? E esses são os outros módulos que o SAP tem. Notem que, provavelmente, qualquer pesquisa que vocês fizerem no Google ou qualquer outro, não vai aparecer ABAP. Mas por quê? Porque o ABAP, ele atende tanto MM, PP, SD, PS, HR, FSCM, COF, qualquer um desses módulos aqui, ó. Tá? O que um ABAP faz num projeto?
Vamos imaginar que a empresa implantou o SAP, ok? E eles têm lá, a empresa tinha lá a sua vida, tinha o seu sistema, e o gerente financeiro, ele tinha um relatório que ele criou no Excel, ou desenvolveu no programa antigo, que era o melhor relatório que ele tinha feito, que é aquilo que deu promoção para ele com o CEO da empresa, e quando chegou o SAP, ele vai olhar assim, cadê meu relatório? Vou falar, não tem. Não, não posso viver sem ele, não, de jeito nenhum. E o cara já pensa, putz, eu estou ferrado, o diretor lá, o CEO não vai ter mais, o que que eu faço? Aí, se é um relatório financeiro, que é o gerente financeiro, ele vai chamar quem? Vai chamar o consultor financeiro e vai falar, eu preciso desse relatório, é a minha carreira cresceu em cima desse. Então, tá bom, como que é esse relatório? Ele vai mostrar, o financeiro, o FI, consultor FI, vai entender aquele relatório, vai chamar um ABAP, e o ABAP que vai fazer isso, tá? Mesma coisa, se o gerente de vendas tem um relatório que consolida 500 vendas, 500 produtos, ele não tem mais aquele relatório, e agora? Chamou o ABAP, que o ABAP resolve, ok? Ah, mas só isso? Isso num projeto de implementação, ok? Vamos imaginar que alguém, uma empresa, contratou a ZAP, falou, ó, Fábio, eu preciso criar aqui um processo de pagamentos automático, ou de contabilização automática, e eu preciso de um consultor aqui. Ele vai entender, vamos imaginar que é lançamentos manuais, automáticos de financeiro, de compra e venda, inserir nota fiscal, débito e crédito, vai chamar o consultor de FI, o consultor de FI vai olhar, vai entender, e vai chamar quem? Um ABAP. O ABAP que vai fazer um programa para ele, vai desenvolver um programa para ele, tá certo? Isso no pequeno projeto. Ah, manutenção, AMS, tickets. O consultor viu que recebeu um ticket, recebeu um chamado, e estava dizendo que o relatório funcionava até o rollout, porque antes só tinha uma empresa no grupo, né, dentro do SAP. Aí agora temos 3 empresas novas e aquele relatório não funciona. O que que vai fazer? O consultor MM, PP ou CO, qualquer outro módulo aqui, vai analisar aquele programa e falar assim, eu preciso mexer no código. Quem que ele vai chamar? O ABAP, ok? Então, isso é uma das características, uma das atividades que nós fazemos, ok? Uma outra coisa que é interessante dizer, né? O consultor funcional, que são esses módulos que vocês estão vendo aqui, ele discute assim, no sentido de conversa, tem contato com o cliente, com o usuário final, ele precisa fazer negociações, tá certo? Então, se você fala, putz, eu não gosto disso, eu sou um cara mais tranquilão, queria ficar assim, o ABAP é uma função que vai te ajudar bastante. Por quê? Você sempre vai falar com o consultor. Você, em alguns momentos, vai falar com o usuário final, mas é muito raro. Você sempre vai ter o contato com o consultor, porque ele vai preparar a especificação funcional para você, ele vai te dar as coordenadas e você vai fazer. Talvez um teste ou outro você chegue com o usuário, mas o seu contato sempre vai ser com o consultor, tá? Outra coisa que eu acho, isso é uma opinião minha, que ajuda a entrar no mercado, é que quando você é consultor FI, MM, PP, qualquer um aqui, whatever, quando você vai fazer entrevista para entrar num projeto, a consultoria, a ZAP vai te chamar, vai falar lá, ó, a Regina, o consultor MM, que eu vou te apresentar, mostra para o gerente de projeto, ok. Sempre quando é um consultor funcional de MM, provavelmente ele tem 3 fases da entrevista. Vai passar na consultoria, a ZAP passou, vai te mostrar dentro do projeto, e por último, vai ter que fazer mais uma entrevista com o gerente daquela área, para ele saber se você realmente sabe. Já o ABAP, não, ele é técnico. Quem tem que atender é o consultor. Provavelmente você faz uma entrevista na ABAP, com a ZAP te apresenta para o projeto, ele vai ver que seu currículo é bom, ele vai ali bater um papo com você, se você for aprovado, já vai ser aí, tá certo? Eu acho que isso ajuda, ok? Então, assim, independente do módulo que vocês escolham, se vocês querem entrar com isso, o SAP é um diferencial, tá? Tanto como utilizador, como programador, consultor, é diferencial das outras áreas de informática, tá bem? Então, a ideia é, eu estou indeciso, então,
considere esses pontos que eu falei, tá bem? Muito bem. Então, alguém aí se habilita a fazer uma pergunta curiosa sobre o que é ABAP ou não? Alguém quer fazer, falar? Melhor falar do que escrever. Se alguém quer, tipo, tá ansioso para hoje, que queria fazer essa pergunta. Ninguém? Eu gosto de interagir. Vai lá, José. Rodrigo, seguinte, eu vi que tu falou um pouco sobre criação de aplicativo, de relatório. O ABAP, a gente realmente vai trabalhar, por exemplo, com microserviço, vai mais para uma área de desenvolvimento mais, eu diria assim, mais pesada, ou não, vai mais para você construir relatórios com base no banco de dados, por exemplo? Tudo depende do projeto, tá? A gente vai preparar vocês aqui para quê? Para vocês fazerem um código, entender as ferramentas que o SAP tem, ok? Por exemplo, você vai criar um programa que vai processar alguma coisa. A gente vai te ensinar a fazer isso. Você vai gerar um programa que é um relatório. A gente vai te dar as indicações para isso, tá bem? Uma coisa que é interessante também, e a gente precisa entender, é assim, hoje, vocês devem ter ouvido muito falar em S/4HANA, ok? Do HANA, Fiori e tal. O S/4HANA, né, é a nova versão do SAP. Nós ensinamos no ECC, porém, os códigos são os mesmos, tá? E o ambiente já está muito atualizado, mesmo sendo ECC, com a estrutura, tá, do HANA. A interface não, que a gente usa o SAP GUI, tá? Então, ainda é o ECC. Mas o que é a mudança do HANA? É o Fiori, né? Que você pode acessar o SAP pela web, ok? Eu já dei suporte para uma empresa que eles não tinham o SAP GUI, que é aquela versão que eu já vou mostrar. Era só web, ok? Então, você pode tem essa diferença, mas a gente ensina vocês código. O código vai ser usado para tudo, tá? Aí vai caber vocês a evoluir para um SAP HANA, para o RAP, assim por diante, tá bem? A Regina ergueu a mão primeiro. Diga, Regina. Oi, boa tarde, pessoal. Eu fiz um cursinho de ABAP, assim, bem simples, bem inicial, conheço um pouco algumas coisas. Houve alguma mudança quando entrou o HANA? Sim, a mudança é que existem algumas maneiras de fazer programação ABAP, tá? Antigamente, era o famoso tripão ou linguição, né? Que era um código, o cara começava lá em cima, acabava, fazia tudo que tinha que fazer, ia digitando, lá gerava 4.000 linhas, ok? E hoje tem aí a famosa programação orientada a objeto, POO, tá? Que é o SAP HANA faz isso, tá? É muito mais isso. Mas, é assim, nada impede a gente ensina aqui o princípio disso, tá bem? Como, por exemplo, falamos de classe, ok? Tem até um conteúdo que a gente chama de Model Pool, que eu até conversei com algumas pessoas, mas sempre se tiravam, não, da apostila, e a conclusão que foi, deixa, porque você vai ensinar alguns conceitos básicos, tá? Mas o Fiori já não vai usar o Model Pool, tá? Mas isso para quem é empresa que usa o web, tá certo? Qual é a utilidade hoje que eu tenho mais contatos que as pessoas usam web? A empresa contratou só web, então não tem outra opção. Agora a empresa contratou o SAP HANA, né, tal, mas ele vai usar o SAP GUI, que é a versão que eu vou mostrar para vocês. O Fiori vai ser mais usado para quem? Para relatório, tá? Para aprovações. O gerente financeiro, ele recebe um e-mail dizendo, a gente tem para você aprovar os pagamentos de hoje. Ele vai lá no celular dele, no telemóvel, entra no Fiori e aprova, ok? O desenvolvimento específico para Fiori, a gente não ensina, a gente não é aqui. A gente vai preparar vocês para entrar no mercado e se adaptarem para o Fiori ou para qualquer outra forma, tá bem? Na minha sequência aqui, respondi, Regina? Sim. Obrigada. Nada. Augusto. Opa, boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo e aí? Tudo bem, graças a Deus. Rodrigo, são 3 perguntas bem rapidinhas. Primeiro,
Qual vai ser a carga horária do seu curso de ABAP? São 70 Quantas horas? Quantas? 70. 70. 3 horas por dia, 3 vezes por semana. Ok. Segunda pergunta. Os outros cursos de MM, FI... Desculpa. São 70 horas de aula e 30 de estágio, que é onde eu vou passar para vocês uma atividade, vocês vão ter 2 semanas para me entregar. Qual que é a atividade? Vocês vão montar um relatório e um LV e um PDF. Certo? Ok. Vocês vão ter que fazer isso em 30 horas. Certo. A segunda pergunta é: os outros cursos, os outros consultores de FI e MM deram uma noção meio que abstrata sobre a demanda em cada área dessa. Como que dá demanda para a ABAP, para consultor júnior? O mercado exige consultor, está precisando de consultores, ok? Eu conversei com algumas empresas, eu sempre indico aluno, tá? Para as empresas que eu trabalho, para os contatos que eu tenho, se eu vejo uma vaga, eu indico. A demanda existe para muita. Agora, júnior, pleno e sênior, eu já não vou poder te dizer, tá? O que eu sugiro, que eu sei, o mercado está precisando muito de consultores por conta da migração do HANA, ok? Mas vocês não vão ensinar HANA. Ok, a gente não ensina, mas se você começa a fazer programação, o básico é o mesmo para todos, ok? Então, se não tem consultor sênior, o que as pessoas fazem? E em vários projetos que eu trabalhei, tá? Inclusive no projeto que eu estou hoje, tem 2 consultores júniores, ok? Que eu sou responsável em ajudá-los a desenvolver a carreira deles, tá certo? E já trabalhei em outras consultorias que eram 3 consultores sêniores, tá? E 4 consultores júniores, ok? Que eles colocam lá no projeto e para aprender, tá certo? A IBM fazia muito isso, tá? Então, assim, eu não consigo falar para você, hoje o mercado só quer júnior. Não, vai depender da demanda, ok? Se o cara tiver apertado e precisar de consultor, ele vai fazer isso, tá bem? O que eu posso dizer é que o mercado tem muitas vagas. Ok, maravilha. E uma última pergunta para não te monopolizar muito, todas as outras áreas do SAP, tendo que passar pela ABAP, a gente pode dizer que a ABAP é uma espécie de pai de todas as outras áreas, um cara que faz a ABAP entende um pouquinho de todas as outras também? Sim, porque assim, pensa assim, se temos 3 consultores num projeto, tanto de FI, MM, CO e PS, pelo menos, se for um projeto que está lá precisando de um rollout que vai adaptar relatórios, 2 ABAPs vai ter que ter, ok? Se tiver só um consultor FI, vai precisar de um ABAP sobre demanda, ok? Ele pode usar o ABAP em 2 projetos, ok? Meio-dia você trabalha para a empresa A e metade do dia para a empresa B, ok? Daí você vai falar assim, é só que essas demandas aqui não dá para resolver assim. Eles vão te ajustar ou vão contratar outra ABAP para ficar fazendo isso, entendeu? Por exemplo, a empresa tem muita demanda, é um consultor FI, um consultor ABAP, ok? A outra tem pouca, vão ser um MM ou FI, é um ABAP para eles. Eu não diria que o ABAP é o pai, tá? Eu diria que o ABAP vai ser o companheiro de todos, ok? Ok. Tá? Maravilha, Rodrigo. Obrigado. Nada. Elisângela? Oi, boa noite. A minha pergunta é que às vezes existem empresas que têm diversos sistemas, inclusive o SAP, e são integrados. Essa integração é o ABAP que faz? Sim, a interface é o ABAP que faz. O ABAP que prepara os dados, né, ele recebe lá uma API do outro legado que vem informações de venda. O ABAP que vai criar um programa que vai traduzir aquilo para processar as vendas. Se for financeiro, se for compras, é o ABAP que faz isso, sim. Ok, obrigada. Okay? Tá? Com o suporte aí de um consultor funcional, que pode ser MM ou FI. Ok? Muito bem. Essa é a cara do SAP, ok? Não sei se todos conhecem, se alguém nunca viu, essa é a cara, provavelmente vocês devem ter visto aí nas outras apresentações. E esse aqui é um menu
do utilizador, ok? Aqui é o menu onde o utilizador vem aqui, escolhe o que ele quer e entra na atividade. Diga, Camila. Camila ergueu a mão, baixou. Elisângela, ainda está querendo fazer uma pergunta ou está com a mão levantada aí? Não? Tá bom. Muito bem. Isso aqui é o menu do utilizador, tá? Nós, ABAPs, não usamos esse menu. A gente usa, sempre vai usar a maior parte disso aqui, ó. SE38, é a nossa transação, tá? Que está aqui dentro desse menuzinho aqui. Quem viu as outras apresentações, um consultor funcional, ele navega muito nesse menu aqui, ó, no SPRO, IMG, e aqui tá as configurações do SAP, ok? Aí o cara de FI vem aqui, coloca a contabilização bancária, vai lá e cria um banco, ok? O cara de MM vem aqui, onde está a logística, aqui, aí ele vai criar um centro, vai criar um mestre de materiais, ok? Ele vai criar ferramentas para materiais, e aqui. Nós, quando vamos gerar programas, funções ou classes, as nossas transações são outras, tá? A gente chama de SE38, ok? Que é aqui que a gente gera os nossos programas, tá? Então, o ABAP, eu falo isso e alguns alunos depois confirmaram, o SAP é mais amigo do ABAP do que dos outros consultores. Por que você está falando isso? Porque eu vou mostrar para vocês. Eu vou criar aqui um programa, ok? Opa! Vou criar um programa. Quem já trabalha com SAP, ou tem acesso ao SAP, e usa uma transação que começa com Z ou com Y, isso é uma transação customizada para a sua empresa. Se você digita lá ZCO25, ok? Na sua empresa e abre uma transação, se eu for aqui digitar ZCO25, não existe. Por quê? Aquilo foi customizado para a sua empresa e não para mim. Tá bem? Então, toda vez que eu vou criar um programa, eu crio um programa utilizando a letra Z e vou lá, SAP Experience 2025. Vou criar um programa, ele vem aqui, eu vou colocar programa SAP Experience. Vou colocar isso aqui todos os meus alunos sabem fazer isso aqui tranquilamente, né? O primeiro momento, isso aqui é babinha para eles, ok? Eu explico todos esses processos aqui, tá? Então, a gente vai criar esse programa. E por que eu digo que o SAP é nosso amigo? Por quê? Vamos lá. Eu vou criar aqui agora o famoso Hello World. Se vocês procurarem no Google aí, no YouTube, o primeiro programinha que alguém fala para vocês é o tal de Hello World, né? Que é onde o cara digita aqui, ó, write, ó lá, viu aí, ó, ele já me deu quase o comando que eu preciso. Write, opa, vou botar aqui, ó, write, ok? E vou colocar aqui que eu quero que ele escreva. O que esse comando fala? Escrever na tela. O famoso Hello World. Desculpa, tá, gente? Eu fico nervoso de estar na frente de muita gente. Hello World. Ok? Muito bem. O que é isso aqui? Eu digitei um comando, que é para escrever na tela um comando. Então, eu venho aqui. Olha só, eu venho aqui, ativar o meu programa, ok? Ele vai ver se vai dar erro ou não. Opa, tem alguma coisa errada. O que ele fala que está errado? O registro não está encerrado. Olha, ó. Falei que ele é meu amigo? Ele fez eu olhar aqui, ó. Está errado, Rodrigo. O que você não fez aí, ó? Precisa um ponto. Isso é muito comum. No começo, eu fiz um programa e ele não rodava. E não ativava, e não ativava. Chamei o ABAP e falei, cara, me ajuda aqui, vai aqui, que eu fiz tudo errado. Ele, relaxa, deve ser um ponto ou uma vírgula. Eu falei, você acha? Não. E era uma vírgula. Okay? Mesma coisa aqui. Por isso que eu falei, ele é nosso amigo. Pergunta para o consultor FI e para o MM se, quando ele faz uma configuração errada, ele descobre de cara assim. Não. Ok? Sábado vocês entram e perguntam aí. Ok? Agora vou ativar. Ok? O que acontece agora? Eu ativo.
Não deu erro, tá vendo? Erro de sintaxe, que a gente chama. Aí eu venho aqui executar o meu programa, apareceu na tela, ó, Programa Experience Hello World. Isso aqui é um comando, né? Aí, pô, mas só isso você vai falar que é? Não, o SAP ele vai ajudar nós. Muito bem, notem que eu vou escrever o write de novo aqui. Eu vou escrever assim, ó. Eu já tive alunos que tinham toque com isso, de escrever uma maiúscula, outra minúscula, porque eles ficavam nervosos, eu digitando o código, ele falou, pô, Rodrigo, não dá para fazer isso? Dá. O SAP tem esse botãozinho aqui, ó, Pretty Printer, ok? Que ajuda a gente, se eu carregar aqui, ó, clicar aqui, ó, ele corrige o programa aqui para mim, ó. O que eu configurei? Comandos, letra maiúscula, e o que não for comando, letra minúscula. Por que ele não mudou aqui? Porque está entre aspas, então ele não mudaria isso, ok? Muito bem, agora vamos melhorar isso aqui, ó. Eu vou criar uma tela de seleção, tá? Onde o usuário vai digitar um nome, e esse vai aparecer Hello World, meu nome é tarará, ok? Qual que é o comando? A gente vai ensinar para vocês. Parâmetros, que eu vou colocar aqui. Vou colocar o nome de uma variável, um campo, tá? Nome. Vou falar, ó lá, tá vendo que ele já vai me dando dicas do que eu tenho que fazer? Type, ok? Char 30, que é um campo que tem que ter 30 caracteres, ponto, ok? Venho aqui, ativo. Vamos ver se ele vai dar erro. Não deu erro. Agora eu esqueci e coloquei vírgula. O Rodrigo explicou tudo errado ali, ele não fez nada. Aí ele vem aqui, tenta ativar. O que ele vai falar? Erro de sintaxe. Olha lá. Você digitou errado. Depois dos parâmetros, é isso que tem que ser? Não. Ó, eu nem precisava ativar. Porque, olha só, se eu colocar ponto aqui, olha o que acontece aqui, ó. Ficou azul. Se eu colocar a vírgula aqui, olha o que acontece aqui, já fica vermelho. Ele já me fala o que está acontecendo. Tá? Por isso que eu falo que o ABAP, ele tem o SAP é muito amigo do ABAP, certo? Muito bem, feito isso, o que eu fiz aqui? Eu criei uma tela, eu coloquei um comando para ele criar uma tela para eu informar um dado. E aqui eu vou fazer ele Hello World. Hello World, meu nome é, dois pontos, fecha aspas, vírgula, pnome, que é aquela variável ali em cima, pnome. Muito bem? Eu vou ativar isso. Vai dar certo? Não sei. Eu estou na dúvida, eu comecei agora, o Rodrigo acabou de passar uma atividade para mim, eu me lembro disso, beleza, vou ativar. O que acontece? Vai dar erro. Pô, por que deu erro? Ele vai te avisar, ó, vírgula, sem dois pontos prévios, após o write. Toda vez que eu tiver um comando que tenha mais de uma variável, mais de uma informação, eu preciso colocar dois pontos. É o que ele disse aqui. Aí eu vou ativar. Vamos ver. Ok. Não deu erro. O que eu vou fazer agora? Aí, eu vou fazer aqui, ó, vou executar. Apareceu uma tela de seleção, ó, pnome. Como é que eu mudo isso aqui, ó? Eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui. Isso aqui, todo mundo já está craque nessa turma. Seleção, vou colocar o pnome, vou colocar assim, ó. Digite seu nome aqui. Ok? Vou lá, ativar, tá? Dou Enter, ok, não deu erro. Volto e vou executar. Olha o que aconteceu aqui. Digite seu nome aqui, ok? O que eu vou fazer, então? Vou digitar meu nome é Bond. James Bond. Ok? Aí eu vou executar. O que vai fazer? Hello World, meu nome é Bond, James Bond. Ok? Por isso que eu falo, o ABAP, ele é o programador, ele tem uma ajuda muito grande do SAP, da própria SAP, tá? Vocês provavelmente entendem, o SAP foi criado lá, long time ago, por consultores, a fim de atender a contabilidade, tá?
Esse era o lema do SAP para atender a contabilidade. Então, lá em cima, com os resultados, o diretor, o presidente precisava das informações e chamou uma BAP para começar a desenvolver o princípio de contabilidade. Aí a SAP foi envolvendo mais módulos. O que é o SAP? Vamos imaginar, né? Os consultores se reuniram, viram 10 processos de 10 empresas diferentes e pegaram o melhor de cada uma e jogaram aí dentro. Por isso que o SAP tem essa dimensão, tem esse tamanho. Hoje, para uma empresa entrar na Bolsa de Valores, na B3, na CME, acho que lá dos Estados Unidos, para eles poderem entrarem lá em negociações das suas ações, ele precisa ter um sistema de confiabilidade, um sistema que dê confiança, que seja gabaritado, permitido, homologado pelos auditores dessas bolsas de valores. E o SAP é um deles, ok? Há uns 4 meses atrás, eu recebi uma proposta de uma empresa para implantar o SAP, que está fazendo o rollout do ECC por HANA, em todos os países que ela tem planta. É uma empresa de bebidas, ela tem SAP em quase todos os países aí, né? E era um projeto de 3 anos, que a cada 2 meses já está num país, né? Como eu já passei da idade de ficar viajando, passeando, assim, eu não aceitei, não seguimos muito. Mas para quem está começando, é uma excelente opção, tá? Eu, nesses 16 anos de SAP, que 7 estou aqui em Portugal, então são 10 anos, desses 10 anos foram 5 ou 7 anos viajando, né? Nesses 10 anos aí, 11 anos no Brasil, eu conheci 16 cidades diferentes em um país, que foi a Argentina, por conta do SAP. E estou em Portugal por conta do SAP. Não sei se todo mundo aqui está aqui em Portugal ou não, mas, enfim, o Brasil também está um mercado muito aquecido, tá? Deixa eu ver aqui a Camila Lopes, a formação do seu curso é para quem já tem conhecimento ou pessoa com capacidade de aprender do zero? É o que eu disse, se você quer aprender SAP, você gosta de desafio, qualquer módulo aqui, Camila, vai te ajudar, tá? O que o SAP tem que você vai ter que aprender na marra, lógica, tá? E isso a gente tenta passar isso para vocês. Tanto é que nessa turma a gente se adapta com o tipo dos alunos. Toda vez que a gente vai começar um programa, a gente começa fazendo um roteiro. Aqui, a gente vem aqui, ó, quando a gente coloca esse asterisco, é comentar, tá? A gente fala, o que o programa pede? Ah, ele pede, é um ALV, ok. O que ele vai precisar, então, se eu vou criar um LV? Eu preciso fazer as declarações. O que as declarações? São isso aqui, ó, essa parte da declaração. Depois da declaração, eu tenho que fazer o quê? A extração dos dados. Extração dos dados. Depois, ele quer um ALV, então vamos criar o ALV. Ok? Então, é isso que a gente começa a estruturar. Você precisa ter esta lógica, tá? E depois, os comandos, a gente vai falar para você quais são os comandos para você usar para fazer uma declaração, quais são os eventos que você precisa colocar no programa para ele executar com performance, quais as ferramentas que você tem para fazer a extração, quais são os recursos que vocês têm para fazer validações, tá? E outra coisa, o usuário de SAP, o usuário final, o cara é enjoado, acredite, cara, porque assim, quando a gente fala para um consultor júnior, né, ó, o usuário pediu para fazer isso, aí o consultor fala, nossa, para que tudo isso? Porque ele tem o standard, é um sistema que dá muitas informações para o utilizador, tem muitos recursos para extrair relatório, fazer relatório. Então, se você não chegar em fazer um programa que atenda o mínimo disso, não adianta, ok? Por exemplo, performance. Você fez um programa que você acabou, executou, funcionou, você fala, cara, ó, vou tirar uma foto e vou colocar num quadro. Aí o usuário testa no outro dia e fala, não gostei. Fala, pô, mas por quê? Você criou um programa que demora 10 minutos para sair o resultado. Você acha que ele vai gostar? Você precisa melhorar a performance do seu programa,
ok? Por exemplo, a gente mostra para vocês, que nem aqui, ó, ele tem essas opções. Ele tem essas opções. Ele tem várias opções. Se você não apresentar algo parecido disso, ele não vai gostar, tá? E é isso que a gente tenta passar para vocês nesse treinamento, certo? Não sei, Camila, se eu te respondi aí. Porque, assim, todo mundo do zero, eu comecei do zero, certo? O Fábio começou do zero. Ah, uma vantagem de ser ABAP que eu estava esquecendo de dizer. Você pode ser CEO de empresa. Olha o Fábio aí, ó. O Fábio é CEO ele era ABAP. Fica a dica, ok? Eu moro em Portugal atualmente. Perguntas aqui. É de boa, trabalho com Python ajuda. Ok, atualmente moro em Portugal. Ó, tinha uma pergunta aqui, informação. Bom, eu já respondi. Qualquer coisa, ergue a mãozinha aí que eu dou a palavra. Beleza? Muito bem. Mão de obra SAP. Gente, entra no LinkedIn lá e vê. Ok? Vocês vão. Em diversos países. Outra coisa. Ah, eu preciso de inglês? Se você não sabe nada de inglês, ok. Você vai aprender na marra sendo ABAP. Tá? Por quê? Se a gente olhar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um programa de um aluno dessa turma agora. Tá? Que é, vamos lá, S38. Vou pegar aqui o programa que ele fez. Isso aqui é de um aluno, tá? Isso aqui. Exibir. Todo esse código aqui foi um aluno, e esse aluno, ele tem, acho que ele já é aposentado, deve ter os seus 60 anos. Obrigado, Wagner, está quase chegando, está quase chegando. Muito bem. Aquilo que eu falei, ele vai fazer as declarações primeiro, depois ele vai criar a tela de seleção, tá vendo? A gente já nomeia, já dá essa estrutura, dá lógica, ok? Faz o programa para fazer a extração e o LV, tá vendo? Aí ele vai buscar dados, olha, eu falo para eles, coloca as informações para vocês lerem depois, tá? Aqui ele faz todas as extrações, aqui ele consolida os dados, tá? E aqui ele prepara o ELV, ok? Se eu for aqui executar, e a gente dá umas dicas também aqui, ó, tipo criar já um cenário, né? Executa, é isso que eles vão fazer, ó. Ele criou um ALV de acordo com o que o usuário pediu. Tá errado aqui algumas coisinhas que ele vai ter que corrigir, que ele não corrigiu ainda, que eu já mostrei para ele, tá? Mas é isso que eles vão ter que fazer. E vocês também, vai ser um trabalho de conclusão de curso aí para vocês, que seria o estágio, ok? Que é uma situação de trabalho, tá bem? Eu sempre trago exemplos do dia a dia, sempre. Na turma anteriores, eu estava no meu trabalho, recebi um chamado, chamei os 2 consultores que eram júniores e falei, como vocês resolveriam isso? E eles ficaram olhando, chat GPT, DeepSeek e nada. Trouxe o mesmo problema, joguei para os alunos, como vocês resolveriam isso? Todos souberam resolver, ok? Não aconteceu, ok? Por isso que eu indico os meus alunos, ok? Eu preparo vocês para quê? Para falar, ó, esse cara aqui, quem entregou isso, entregou o trabalho, como deveria ser, eu já falo, pode mandar o currículo que vai ficar aqui, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou indicar. Fora o suporte que a Zap vai dar para vocês, tá bem? Muito bem. Sobre isso aqui, alguém tem uma pergunta? Não? Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer lá o que é interessante hoje de inteligência artificial. Tá? Aí alguém vai falar assim, a inteligência artificial vai tomar, não vou entrar nessa vibe aí, tá? De que vai tomar, de que não vai tomar, ok? Eu vou usar a seguinte expressão aqui, ó. Seguinte situação. Num tempo não muito distante, tá? O meu filho fez esse curso de ABAP aqui, ele fez esse curso na Zap, e eu peguei um projeto e passei para ele. Eu entrei nesse projeto, não sei se falaram aqui, eu acho que quem está desde o começo aí já ouviu falar que eu sou consultor FI e ABAP, né? Eu peguei um freelance, um projeto de ABAP, de FI, que tinha atividade de ABAP e eu dei para o meu filho fazer, tá?
De novo, execução das funções SAP é preciso ter curso de conhecimento de algum programa? Não. Se você, Diego, se você souber Excel, ótimo, vai te ajudar bastante aqui a assimilar as coisas, tá? É aquilo. Para você escolher uma das opções, é ter força de vontade, ok? Querer aprender. Esse é primeira barreira que você tem que transportar. Que vai ser facinho, não é, com certeza. Você está desafiando, é um negócio totalmente novo, ok? Se eu te falar que você hoje, até hoje, só dirigiu o carro automático, se eu te der um carro com 10 marchas, você vai ter que se adaptar, certo? É a mesma coisa aqui, tá bem? Toda a programação é feita direta nessa tela? Sim, Leandro, é naquela tela lá, tá bem? Tem outras transações, como SE37 para função, SE24 para classe, assim por diante. Mas geralmente é ali, ok? Muito bem. Então, meu filho começou a fazer um programa lá e estava com um problema de performance. Ele veio para mim, trouxe o chat GPT e colocou o código lá e falou, como eu melhorar a performance? Eu falei, putz, acabou de entrar no mercado, já vai, né? Aí ele pegou aquele código, colou na tela, acreditem, funcionou. Não atingiu o que a gente queria, mas melhorou. A partir daí, eu falei, não, eu não posso ignorar isso, tá? E aí eu comecei a entender. O que eu fiz aqui, ó? Para ganhar tempo aqui, eu pedi para o chat GPT, ó lá. Olá, preciso de um programa BAP simples. Quando eu informar uma ordem de venda, o programa gere uma LV para mim. Pode gerar esse programa? Primeiro eu falo oi e tal, né, pro chat, conversar com ele, né, para dar aquela aquecida, aquela lá. Tem uma imagem aqui que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei a foto do dia hoje. Essa foto é fantástica. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Que eu não sei se todos vão entender, mas vamos lá. Olha lá. Não sei se vocês vão entender a mensagem, tá? Mas, enfim. Ok? Enfim. Se um dia as máquinas nos dominarem, eu falo oi e obrigado todo dia para o chat GPT, tá? É uma conversa. Muito bem. Eu pedi para ele fazer isso para mim, ok? E ele usou esse aqui para gerar o LV, tá? Ele me deu esse código aqui, ó. Ele escreveu esse código. Detalhe, você tem que saber o que você pergunta para ele, tá? Aí eu vou pegar, copiar, vou vir aqui nesse programa que eu criei, acabei de criar aqui, que é o SAP Experience, vou vir aqui em modificar, vou apagar isso aqui, eu acho que eu estou editando ele em algum lugar. Deixa eu fechar aqui, cadê você? Aqui. Vou apagar tudo isso aqui que eu fiz, tá? Vou pegar do chat e jogar aqui, ok? Isso aqui não pode ter duas linhas de reporte, então eu vou comentar, olha lá, comentei, não faz parte do código, e vou ativar. Primeiro passo, se isso aqui der certo, é fantástico, ó, já não deu erro. E se eu executar? Vou executar. Vou colocar o número de ordem de venda aqui. Vou executar. Ele me trouxe o LV. Eu joguei aqui no chat. Ah, mas esse aqui é fácil. Se você não souber perguntar, se você não souber entender o que ele está dizendo aqui, se não vai adiantar nada, a gente vai preparar vocês, vamos dar condições de vocês entenderem o que ele coloca aqui. Tá? Por exemplo, aí, como eu falei, né, o usuário de SAP ele é muito exigente. Se eu fizer uma tela de seleção aqui, ó, ele não aceita isso aqui, ó. Sem barra de ferramentas, aqui em cima, ok? O que eu vou fazer, então? Eu volto, e aí eu tenho que melhorar o meu programa, que o chat não vai fazer isso, a inteligência artificial não vai fazer isso. O que eu vou vir aqui, ó? Eu vou pedir para ele colocar o nome padrão, vou executar, ativei, ele vai colocar o nome padrão, que esse aqui é um campo padrão do SAP, a gente vai indicar isso para você. E agora eu vou executar. Olha o que aconteceu ali. Já mudou aqui, ó. Tá certo? E toda vez que a gente faz isso, ele já gera um banco de dados aqui para a gente executar, ó. Ok? Então, ele escolhe. O que a gente ensina vocês, para vocês terem como a inteligência artificial um acelerador? Pergunta para o MMDFI depois se dá para ajudar eles, tá? Beleza? Não se esqueça. Muito bem, vamos melhorar isso? Vamos, a gente vai ensinar isso para vocês, melhorar isso. A gente vai colocar aqui, ó, selection
screen begin off block, ok? Vou chamar de BK1, reframe title test -001. E aqui, ponto, olha lá, ponto já deixou a vermelhinha embaixo, e aqui eu vou encerrar esse selection screen end off block BK1. O que eu fiz aqui? Eu abri um bloco com um frame e fechei o bloco, ok? Aí eu venho aqui no módulo texto, né, para melhorar aqui. Opa, vamos ativar aqui para ver se não tem nenhum erro. Não vai ter nenhum erro. Ok? É baseado em Java? Não. A BAP é uma língua específica do SAP. Tá bem? Você pode usar algumas regras lógicas? Sim. Tá? Então tá. E vim aqui, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou vir aqui em elemento de texto. Vou colocar aqui 001, que é aquele text frame que eu coloquei, tá? Tela para informar a ordem de venda. Ok? Muito bem. Fiz isso. Vou até colocar uma exclamação aqui. Ok? Ativei, deu certinho, volto. Está aqui a minha tela. Executo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Já ficou uma telinha diferente. Notaram a diferença? Viram aqui, ó, que tem agora um framezinho aqui em cima, ó. Ele separou por bloco, certo? Se ele quiser separar por outras, assim, ó, você pode copiar esse bloco, né? Ctrl C, Ctrl V, daí eu coloco o bloco 2, texto 2, e coloco aqui um parâmetro, vou colocar bloco 2, data, tá? Vou colocar pdata. E aqui ele vai escrever, aqui eu vou colocar sai da TUM, que eu vou explicar também, a gente explica isso durante o curso, da TUM. Ok? Vou ativar. Tadã. Não deu erro, vou vir aqui elemento de texto, para colocar o texto 2 ali, ó, 002, informe a data da seleção. Aí eu ativo, ok, vai dar certo, volto, ele já está ativo, significa que eu posso usar, vou executar o programa, tá aqui, ó, apareceu aqui os dados, tá vendo que ele está dividindo por bloco aqui, ó? Conseguem ver aqui, né? Consegue, né? Então, é isso que a gente faz. Já começa a dar uma cara diferente para o nosso utilizador, tá certo? Enfim, essa é a dica, né? Aí aqui o chat ainda fala para mim assim, ó, você quer que transforme isso? Eu vou falar para ele, sim, por favor, pode gerar? Sim, por favor, gere para mim. Aí ele vai gerar para mim o código. Vai chegar uma hora que ele vai gerando código, E vai chegar uma hora que ele vai gerar um código que vai dar erro. Acredite, ele não vai gerar um código complexo sem erros. Mas vai ser um acelerador onde a gente vai poder entrar aqui e corrigir. A gente vai dar essas condições para vocês entenderem o que ele pode estar fazendo errado ali e fazer as correções, tá certo? Teve uma turma que tinha um aluno que ele sempre questionava isso, né? Que o chat, vocês falaram que ia fazer inteligência artificial e tal. Só que era assim, ele olhava aqui, ele digitava no chat e queria um programa 100%. Um programa complexo não vai vir, não adianta. Você vai ter que colocar a mão aqui, você vai ter que entender o que você quer. Tá vendo? Ó, já não é tão simplesinho, ó. Olha lá, ele está escrevendo. Agora vamos lá ver. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Copiar aqui, ó. Copiar. Vou vir aqui no SAP. Vou deixar isso, vou alterar aqui. Tá? Vou copiar tudo aqui, apagar. Vou colar. Vou corrigir aqui em cima. Se eu esquecer de apagar essa linha e vou tentar ativar, ele vai dar erro. E ele fala para você onde que está o erro.
Olha lá, linha 7. Não é possível fazer isso aqui. Então, você vem aqui na linha 7, olha, o que eu estou fazendo de errado? Ah, eu coloquei 2 reportes. Não pode. Aí eu vou ativar. Vamos ver o que ele fez para a gente. Eu estou fazendo ao vivo, vocês vão pensar que eu editei lá. Ó, tá vendo? Ele não vai conseguir, já começa a ter uma complexidade aqui, tá? Mas, você sabe, ele está falando na linha 62, eu vou vir aqui na linha 62 e ver o que ele está fazendo errado. Aí eu vou corrigir, tá certo? Ah, ele está esquecendo de colocar isso ou aquilo, ok? Ah, depois tem a linha 78, link. Ok? Daí eu vou fazendo as edições, tá? Por exemplo, para isso aqui funcionar, ele vai buscar vendas e eu vou pedir para ele só fazer isso. Aí eu venho aqui, ó, vou pedir para ele comentar isso. Comentar, tal. O que mais? Isso aqui ele não vai chamar. Vou tentar editar. Vamos ver se o erro está ali. Tem mais erro. Eu vou eliminando, ali é 78. Então, eu vou tudo isso aqui, ó. Eu vou comentar tudo isso aqui. Deixa eu ver se eu não editei aqui. Não. E aí? Você precisa ter esse conhecimento para arrumar. Então, a BAP é baseada em padrões a serem decorados? Eu não queria decorar, porque você não vai conseguir decorar tudo, tá? Por exemplo, você vai ter o select, você vai decorar isso. Você vai ter o if, você vai decorar isso, tá certo? As classes, quando a gente fala de classe, você vai ter que entender, vai pegar o programa original, ok? Vai ver quais as classes que ele está utilizando para você se basear no seu programa, ok? Não tem como decorar. Você vai saber o que você precisa decorar. Preciso fazer as declarações, preciso fazer a tela de seleção, preciso fazer a extração, preciso fazer o LV. Isso você vai ter que decorar. Agora, os comandos não é só decoreba, tá? Vamos lá, vamos ativar aqui, ó, ele ativou. Então, os erros tá por aqui, ok? Então, se eu fizer um tal de debug, que é fazer o programa executar online, o que é o debug? A gente vai ensinar isso também. Isso é uma das atividades que o ABAP faz bastante, tá? Para entender o erro de um programa, fazer o tal de debug. Então, vou vir aqui executar, vou colocar minha ordem de venda, vou dar um F8, que é o executar, ele vai entrar dentro do programa, a gente vai analisar o que ele faz aqui dentro. Ok? Então, tá aqui, ó. Ele vai buscar esses dados nessa tabela. Aí eu aperto F5, ele viu aqui, ó, a gente vai clicar 2 vezes aqui, tem um dado aqui dentro, e ele faz aqui, tá? Para a gente fazer esse programa funcionar, deixa eu abrir aqui uma outra tela, e eu vou mostrar para fazer ele funcionar. Por isso que a gente precisa ter o conhecimento, certo? Saber o que vai mexer, tá? Porque a inteligência artificial não vai fazer isso para a gente sozinho, mas vocês viram, é um acelerador, certo? A minha tendinite agradece, ok? Por conta de ter que ficar digitando o código ali, ok? Muito bem. Deixa eu só pegar um código aqui, que eu sei que já está pronto, que vai corrigir aquele erro que está dando no nosso programa, ok? Voltar aqui, cadê? Aqui, vou executar, que não vai fazer nada, ok? Muito bem. Então, deixa eu só ver isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vou copiar de um programa de um aluno, tá? Só para tornar isso mais interessante. Eu vou vir aqui, o aluno, ele criou um form novo, então eu vou colocar aqui, exibir a LV. Eu vou criar aqui embaixo um comando, um perform, exibir a LV, aqui é um comando que chama um form, que é esse form, e aqui a minha tela de saída é essa tabela aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou falar para ele que a tela de saída é essa aqui. Ok? Vamos ver se funciona. Deu erro de síntese, o que ele está falando? Não foi. Tem que fazer umas declarações. Vamos lá. As declarações são essas aqui, ó. O que é declarações? Informar ao SAP
o que é que ele tem que trazer, com fazer a relação, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Faltou essa declaração ambiente saída, isso. Agora aqui eu coloquei o que ela é. Vamos ver se não vai dar mais nada. Ctrl+C, Ctrl+V dá disso, mas vamos lá. Ok, ativou. Vou executar, vou colocar aqui, vou executar. Tá lá a tela de seleção. Viram? É isso que vocês vão aprender. Tá certo? Dúvidas, perguntas, sou todo ouvidos. Quem não queria fazer a BAP e agora mudou de ideia? Quem falou, agora tenho certeza que não é a BAP que eu vou fazer. Fortemente o que, Leandro? Não sei, eu fiz 2 perguntas. Pode abrir o microfone aí, pessoal. Diga, Camila. Oi, irmão Rodrigo, você viu minha pergunta? Eu não sei se você me respondeu, eu fiz uma pergunta aí, não sei se você me respondeu, que eu estava na escolinha. E aí A formação do entendi. curso é para quem já tem conhecimento ou uma pessoa com capacidade do zero? Sim, aprender do zero, todo mundo tem. Como é que eu posso dizer? Se você quer aprender, você consegue, entendeu? Vai ser difícil? Mas quem tem programação vai ter uma facilidade, com certeza. Mas é algo que aprende. Você viu aqui que ele dá dicas de como fazer, como deixar de... que te ajuda, certo? Ele te dá dicas para te ajudar a fazer o programa, tá certo? Como teve aqui alguém que perguntou de feita se é decorar? Não, ok? Não é decorar, você vai ter que entender isso aqui. O que é perform? É um comando que você dá que ele chama form. O que é o form? Aqui. Por que o Rodrigo falou todas as vezes que a declaração tem que ser feita? Eu vou dar essas explicações, tá certo? Detalhe, Camila. Depois que acaba o curso, vocês têm 3 meses de acesso ao SAP. Tá? Então, vocês podem entrar lá e fazer o que vocês quiserem durante 3 meses. Tá bem? Agora, você está falando que isso aí eu vou... Não, eu não estou falando isso. Essa dificuldade todo mundo tem. Para quem é Uber, para quem é atendente, para quem é médico, a dificuldade é a mesma. Tá certo? Que dica que a gente dá para vocês? Entra numa empresa que tem a SAP. Pronto, já entrou. Ok? Agora, lá dentro, você vai ver que tem Z, você vai ver que tem operações, você vai ter uma consultoria lá dentro e vocês vão estar trabalhando ali, tá certo? Outra coisa, o curso não vai... O que o curso não vai ter é aprofundamento ou nível básico. Se você achar que é básico fazer um ALV, um smartphone, um formulário, é isso, tá? Mas, assim, numa entrevista, isso vai te ajudar bastante, ok? Tá certo? O que é aprofundamento? Você vai ter que aprender depois, mais para frente, melhorar o seu conhecimento de programação orientada a objeto, você vai ter que se adaptar, ter as ferramentas para criar funções para o Fiori, que é o RAP, que vocês forem procurar aí na internet, vão ver que agora o ABAP é RAP, tá? Então, é isso, tá certo? Certo? Quem fez essa pergunta foi a Fernanda. O Blazed, você é muito bom formador para programador. Totalmente fora da caixa. Sabe cativar e vender bem no peixe. Faz parecer fácil, só que não. Não é fácil. Eu em nenhum momento disse que é fácil. Ok? Eu disse que ele ajuda. Ok? E outra coisa, eu nunca me achei um bom vendedor. Tá? Por isso que eu falo disso, porque eu gosto disso. Tá? É a minha vida. É minha vida, primeiramente Deus, depois o SAP que mudou a minha vida. Tá certo? Eu era analista financeiro e virei consultor. Então, se eu tenho tudo que eu tenho, por conta disso. Eu gosto disso, eu vivo disso há 26 anos. Então, não tem como ser um cara que vende peixe. Certo? Augusto, para mim parece uma linguagem de outro mundo, mas gosto de desafiar. Essa é a ideia, ok? Inglês. Você precisa aprender a falar inglês? Você vai ter... Eu não uso tabelas, eu não uso tipo, tá? Eu escrevo aqui, pessoal, eu vou fazer um comando aqui, select,
o que eu vou falar? Eu falo o ABAPES e falo português. O que isso aqui significa? Selecionar esses campos desta tabela e jogar dentro desta tabela, onde os campos que eu quero que ele busque é esse campo desta tabela. Peraí, deixa eu mudar aqui, ó. Selecione esses campos desta tabela, tá? E jogue dentro de uma tabela interna os dados, onde o campo, esse campo da tabela VBAC, seja igual a isso. Outra coisa que eu vou dizer que o SAP ajuda, o SAP ajuda o ABAP. Se eu quiser fazer um teste disso aqui, ó, eu posso executar exatamente aquilo manualmente. Como? Para saber se está certo. Inclusive, teve uma aluna que fez, ela não fez essa validação e ela não entendia o porquê. Eu vou vir aqui na tabela chamada VBAC, vou buscar o documento de vendas que eu estou informando aqui na tela. Cadê? Peraí. Esse documento de vendas, 49,70. Vou colocar ele aqui, ó, o VBLN 49,70 e vou executar. Eu vou falar para ele trazer, ele trouxe isso aqui, ó. Mas notem, o SAP, ele está pedindo, vou colocar aqui uma do lado da outra, ele está pedindo para trazer quais dados. Deixa eu voltar aqui. Não, peraí. Peraí que saiu da tela aqui. Aqui. Vamos voltar aqui. Esse é o nosso programa. Ó, ele quer que traga esses dados. Quantos dados só? 6. Então, eu vou procurar eles aqui, ó. Desmarco aqui. VBLN, ele quer o EDART, o AURT, que é esse, o VORG, vou aqui o VORG, ele quer que traga esse. Então, eu vou selecionar os campos que ele quer e está falando ali, ó. SPART e o CUNOR. Cadê o CUNOR? Tá aqui. É esses campos que ele quer que traz quando eu trouxer esses dados aqui, ó. Eu executo aqui, trouxe esses dados. Se eu executar o meu programa, 49, a ordem, eu consigo fazer uma validação do que aquilo que eu fiz está certo ou não. Certo? Vamos lá. Entendi, estou terminando o curso de programação, acho que não vai haver problema. Isso. Funciona na regra como SQL. Quem conhece SQL vai se adaptar bem aqui, esses esquemas do select, ok? Dá para fazer select, move corresponding, tem várias join, tabelas, assim por diante. Ok? Isso vai te ajudar, sim. Ao concluir esse curso de ABAP, eu posso adicionar características, claro, entendeu? Com certeza. Fiz treinamento do SAP, ABAP, e tem aqui. Ok? Diga, Raquel. Espera só um pouquinho, Raquel. Camila, eu respondi a sua pergunta, né? Não sei se ela está aí ainda. A Camila, eu conheço ela, por isso que ela falou ali. Vai lá, Raquel, diga. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O consultor, então, de ABAP, ele entra no projeto por último, ou não? Porque para você ter essas tabelas, para poder trabalhar com isso tudo, alguém tem que fazer a inserção desses dados ali no SAP, que aí entra primeiro os outros consultores e depois o ABAP, que faz essa parte, ou entra todo mundo junto? Não, por quê? Entra todo mundo junto. Por quê? Vamos imaginar numa implementação, esse seria o relatório que a empresa não tem e ela precisa, tá? A estrutura já está aqui, ó. Tá certo? A estrutura, ele quer, o consultor funcional vai falar para você, fala assim, ó, Raquel, o que ele quer são os dados de venda, e os dados de venda estão dentro dessa tabela, estão dentro com base nesse programa, ok? Então, quando eu entregar o projeto, quando eu der o Go Live, que é a entrega do projeto, colocar para funcionar, esse programa precisa estar. O que vai acontecer durante o projeto? Você precisa de dados. O consultor funcional vai gerar os dados para você fazer essa validação, ok? Claro que a gente vai explicar isso como funciona, porque tem 3 ambientes, tá? O dev, o qualidade e o produtivo. Não sei se vocês tiveram aqui ouvido isso.
Dev, onde você faz as configurações e os desenvolvimentos. O ambiente de teste, que é o qualidade, que você transporta para cá e faz os seus testes. E aqui vai para a produção, onde começa a acontecer, onde tudo acontece. Tá? Uma outra coisa que eu faço para os meus alunos, que é tornar aquilo mais próximo da realidade, tá? É trazer para eles, por exemplo, uma especificação funcional, que é uma especificação, um documento técnico que o consultor funcional faz, tá? E, ó, eu criei para eles aqui, tá? Como se fosse um consultor funcional, tá? O que ele fala? O que eu quero? Criar um ELV com os dados da tabela que constam as partidas em abertos, e assim que o funcional vai fazer. Que o relatório tenha essas informações. Aí ele dá mais detalhes aqui, né? Aí o consultor funcional fala, ó, esses dados que você precisa fazer, um sênior, consultor sênior, funcional vai te dar todas essas dicas aqui, de onde está. E você, com essas informações, ó, esses dados estão distribuídos nas tabelas tais. Aí, com esses dados, você vai fazer o seu programa, ok? Ok, obrigada. Nada. Obrigada. Mais perguntas? Eu já extrapolei 20 minutos aqui o meu tempo. Mas eu posso ficar mais aí 10 minutinhos aí. Mas tem que ter pergunta. Senão... O que é um ELV? É um ABAP List View, ok? É uma sigla, tá? Isso é normal para a gente. Tem lá na nossa apostila, tá? Sobre valores, só no sábado, ok? Porque, assim, sábado a gente vai fazer essa aulinha de novo, né? Mas como que funciona, né? Eu repito mais ou menos isso que eu fiz, tá? Que é o dia a dia de um consultor ABAP, tá bem? Então, se alguém ainda tiver pergunta, mais um minutinho, senão eu vou agradecer a todos. E Augusto, diga lá, Augusto. Está com o microfone fechado. Opa, vamos lá. Rodrigo, o trabalho é 100% online ou tem esse esquema híbrido? O quê? De um consultor SAP? ABAP, especificamente ABAP. Tanto faz, depende de projeto. A tendência de um ABAP ter que ir para o projeto, hoje, é mínima, tá? Por conta mais dos funcionais, tá? Isso depende da empresa. E, assim, é uma tendência de mercado, tá? Eu trabalho remoto, meu primeiro trabalho remoto foi quando eu entrei na IBM. Eu trabalhava lá em Hortolândia com um cliente dos Estados Unidos, ok? Eu entrava no horário deles, 2 horas da tarde e saía 11 horas da noite, tá? E eu ia para casa jantar e não voltava mais, porque eu ficava de casa. Isso foi até eu passar a experiência, depois eu fiquei em casa direto. Trabalhei 4 anos na IBM assim, tá? Então, o trabalho remoto na minha vida tem muito mais tempo que pós-pandemia, tá? E é uma tendência de mercado. Hoje, tem cliente que quer ver você lá uma vez por dia, por semana, por mês. Isso você negocia. Hoje, quando alguém me liga e fala, ó, é um trabalho 100% presencial, eu falo, obrigado. E ainda tem um monte de vaga que é híbrida. Então, eu posso escolher. Se amanhã eu perceber que não tem mais vaga híbrida, não tem mais 100% remoto, eu vou ficar batendo cabeça? Não, eu vou para a tendência do mercado. Ok? Certo, Augusto? Ok, certinho. Obrigado. Pessoal, então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não vim aqui vender peixe, eu vim aqui dizer o que o SAP faz e o que um ABAP faz. E quem quiser entrar nessa carreira, tá aí a oportunidade, tá? De aprender. Tanto faz FI, MM, qual seja o módulo que vocês optarem. Eu, né, sempre carrego para o FI ou para o ABAP, então, se eu não quero ser tendencioso, né? Disse algumas dicas aí. Não é fácil? Não é fácil. Tá? Que nem eu falei, eu tenho alunos de 60 anos, tá? Eu tenho alunos de 22 anos, ok? E tudo depende de cada um. Outra coisa que é importante dizer, que talvez sábado eu não tenha tempo, é importante dizer que, mas eu não vou conseguir chegar na aula, eu não vou conseguir assistir todo dia. As aulas ficam gravadas e vocês podem assistir depois,
ok? Quantas vezes vocês quiserem. Em algumas turmas, pessoas não conseguiam assistir a aula ao vivo, assistir o vídeo, e algumas delas conseguiram entregar o trabalho que eu pedi, tá? Porque é a dedicação da pessoa, ok? É a vontade, é vocês, ok? Tá certo? Bom, obrigado. Se alguém não tiver mais aí, eu acho que a Priscila, não sei se ela tá por aí, mas não sei se ela vai fazer. Algum comentário? Acredito que não, que ela disse para mim que não. O horário das aulas são das 20 às 23, são 3 horas de aula, de segunda, quarta e quinta. Pode ser que tenha alguma terça-feira, mas eu aviso com antecedência. Então, mas sempre vai ser das 8 às 11, tá? Antes era das 8h30 às 11h30, mas fica muito tarde. Eu tenho notado que, às vezes, eu vejo aqui na câmera as pessoas meio cansadinhas, então eu resolvi antecipar meia hora para facilitar aí a vida de vocês, tá bem? Mas é das 8 às 23, 3 dias por semana, ok? Muito bem, muito bem. Eu tinha um gerente de projeto que, quando ele queria encerrar uma reunião, ele falava, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que eu vou usar essa tática hoje. Nada. Ok. Muito bem. Pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Espero ver vocês aí no sábado novamente. Tá bem? Boa noite a todos. Até mais.